Amados, esta noite vamos estar recapitulando sobre a questão do que é ser igreja, do que era igreja. Porque essa é uma palavra que as pessoas têm nos abordado acerca de que igreja nós somos, qual a igreja que nós temos participado. E essa pergunta às vezes tem nos deixado meio que encabulados, meio que sem palavras, meio que sem uma resposta objetiva para essas pessoas. Então nós vamos começar a ter novamente, essa palavra ela já é repetitiva porque o Senhor já nos falou outras vezes acerca desse assunto, mas é necessário que nós falemos de novo e vamos falar várias vezes se assim necessário. Então vamos trazer a clareza do que é ser igreja, do que é de fato essa palavra ou essa realidade ou esse viver, essa revelação que o Senhor nos deu acerca do que é ser igreja. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que igreja são aqueles que foram chamados para fora, eclésia, congregação. A igreja saiu do mundo, mas o mundo entrou na igreja. No século IV, Constantino Filho institucionalizou a igreja. Então, a partir daí, o conceito igreja passou a ser estatal. Estado e igreja. Igreja e Estado. Ou seja, política e religião. Já no segundo e no terceiro século, antes ainda do quarto século, nós tivemos uma invasão de muitas seitas e heresias, cumprindo o que Jesus disse e cumprindo também o que Paulo disse, que depois da partida deles, viriam animais furiosos e ferozes que não pouparia o rebanho. E no século V, na França, na Inglaterra, vieram os merovígios, que trouxeram a cultura egípcia, babilônica, para dentro da Icar. E o cristianismo de Cristo passou a não ser de Cristo e sim de Constantino para agradar os pagãos. E agora esse cristianismo que não era mais de Cristo, mas era merovígios para agradar os pagãos. E assim prosseguiu na história toda, de século a século, até chegar no 21, o século em que nós estamos hoje. E hoje, meus amados, nós estamos no ápice do sincretismo e do sectarismo religioso. E é no meio dessa sujeira toda que a igreja precisa sair da igreja. Porque todo mundo já chama tudo isso de igreja. Então surgem as perguntas. Você é de que igreja? Qual é o nome da sua igreja? Você congrega em que igreja? Tudo é dado o nome de igreja. É ou não é? Agora eu quero que vocês pensem na pessoa mais culta que você conhece. Na pessoa mais religiosa que você conhece. E eu quero que vocês me digam quem é que de fato entende o que é igreja. Então pense bem, 7 bilhões de pessoas, levando em consideração que estatisticamente existam 8 bilhões de pessoas, mas 7 bilhões de pessoas pensam que igreja é prédio, é lugar, é religião. 7 bilhões de pessoas acham que igreja é mesquita, igreja é sinagoga, igreja é catedral, igreja é sinédrio, igreja é templo. Mas ainda resta 1 bilhão. Desse 1 bilhão que resta, digamos que 990 milhões de pessoas entendem que igreja são pessoas,
que igreja somos nós, mas que também é o templo. Somos nós, mas elas têm que ir para a casa de Deus para adorar. Sobram dentro da estatística 10 milhões. Desses 10 milhões, apenas 1 milhão sabe o que significa igreja, congregação, ajuntamento, assembleia, o coletivo de salvos, chamados para se unirem como corpo, para desenvolverem dons, para ajudarem uns aos outros, para servir uns aos outros, esperando a sua redenção. Caridade e comunhão, praticando, vencendo o mundo através de 2 elementos, amor e comunhão. Então, muito bem, apenas 1 milhão sabe disso. Por que estou falando isso? Porque dos 10 milhões ou mais de desigrejados hoje, só 1 milhão ou 2 no máximo é que se reúne nas casas, nos sítios, nas favelas. Só 1 ou 2 milhões se reúnem nas praças, nos cafés, nos shoppings, porque a maioria desses 10 milhões descobriram que a igreja não é templo, mas eles acabaram caindo mais uma vez em um erro, porque passaram a acreditar que são igreja sozinhos e passaram a acreditar que eles são a própria denominação. Eu sou a igreja Edivaldo. E acabou caindo onde? No autodenominacialismo. E isto é o verdadeiro desigrejismo, que é pior, é muito mais agravante que o igrejismo religioso, ou o denominacionalismo. Então, depois de tirarmos 1 milhão que se reúnem, a gente vê volta e meia, de tempo em tempo, encontrando alguns que entenderam o sentido de igreja, que quer repreender porque alguém chamou a igreja de sistema, ou até mesmo quer chamar o sistema de igreja. Então é você que tem que entender. Você só é igreja se você se reúne com o corpo, se você se preocupa com os outros, com pessoas. Então você prova que é igreja relacionando com a igreja. Então você prova que é igreja, como diz Pedro 2. Você é pedra do edifício que é constituído por outras pedras irmãs. Então você prova que é daquele edifício se você se encaixa, se você anda junto com aquelas outras pedras e forma o corpo. Então você prova que é do corpo porque você é uma célula que faz parte, que funciona dentro desse corpo. Então, voltando lá, desses 10 milhões, 1 milhão se reúne. E desse 1 milhão, tem gente que ainda não conseguiu distinguir o que é o sistema da igreja, ou do que é ser igreja. Então, isso prova que tem gente que não entendeu o que é ser igreja. Então, vamos tentar explicar nesta noite. Existem 2 palavras, igreja. Existe a igreja, etimologicamente falando, um termo, uma expressão que veio de eclésia, do tempo dos romanos, para convocar assembleias ordinárias, extraordinárias, dos políticos e dos povos, para melhoramento da cidadania romana, da sociedade, dos bens comuns. Então, vocês estão entendendo? Existe o termo, origem, eclésia. Então, esse eclésia, saindo do grego para o latim, tornou-se igreja. Compreendem isso?
Então, dentro desse termo, eu posso dizer assim, hoje à noite eu vou me reunir com os vereadores aqui do bairro numa igreja. Por quê? Porque todos foram convocados para fora, para estar em um lugar debatendo melhorias sobre o bairro, sobre a comunidade. Os envolvidos vão ter o mesmo parecer, vão ter o mesmo objetivo, isto é, igreja, na etimologia. É só um ajuntamento. É isso que significa a palavra igreja. É que ninguém usa esse termo para tal situação. Então, a igreja, dentro desse entendimento, é um ajuntamento de pessoas. Quando se fala igreja católica, é um ajuntamento de católicos. Quando se fala igreja tal, é um ajuntamento de pessoas que pensam da mesma forma relacionado àquele título que lhe foi dado. Que se reúnem com o mesmo objetivo, com o mesmo parecer, com a mesma visão. Mas o que acontece é que esse termo eclésia passou a substituir o termo congregação. Então, existe só uma igreja, no sentido de refutar esse tipo de entendimento que diz ser igreja no conceito de salvos, de ajuntamento, de congregação, de noiva do Cordeiro, daquela de 1 Coríntios 12, daquela de 1 Pedro 2, do edifício de 1 Pedro 2, do corpo que o cabeça é Cristo, de Paulo, que fala lá em 1 Coríntios 12, aquela que Jesus clamou para ser uma, de João 17, aquela da unidade perfeita de Efésios 4. Então, nesse sentido, nós podemos dizer, falando de salvos, falando do sangue de Jesus, falando de perdão, falando de evangelho, falando do noivo, falando do Salvador, falando de Jesus Cristo, só existe uma igreja. Uma eclésia, um corpo, uma noiva. Não tem duas, não tem três, não tem quatro, não é sistema denominacional, nem uma prisão, não é templo, não é. É uma só, é um corpo. Então, é nesse sentido que nós falamos da igreja. Mas isso não invalida o termo eclésia para qualquer ajuntamento. Então, como provar isso? Apocalipse 3, por exemplo. Igreja de Laodiceia. São os salvos? Não. São os miseráveis, pobres, cegos e nus. Mas são chamados do quê? Do que eles são chamados? Igreja. Então, as pirâmides eclesiásticas que foram criadas dentro dessas instituições, nós não aceitamos porque não é evangelho. Como os títulos de reverendo, de presbítero, de bispo e tantas outras, cardeal, papa, etc. Estas hierarquias nicolaítas e pirâmides eclesiásticas, isso não está dentro do evangelho. Mas a metáfora, o dom de pastorear, de cuidar de vidas de pessoas, sim. Aconselhar, como está lá em Efésios 4, 12, em 1 Pedro 5, sim, isso óbvio. Está nos evangelhos. Agora veja comigo. Lá no Taná, lá no VT, no Velho Testamento, nós tínhamos um termo no hebraico que é equivalente ao português. Esse termo, claro, que é congregação, que no grego, nos dias de Jesus até hoje, equivaleu-se à eclésia, igreja, à assembleia. Vocês estão entendendo?
Então, igreja é só um termo de ajuntamento. Mas no que diz respeito a salvos, só tem uma. Só existe uma. Mas no que diz respeito ao termo, eu posso dizer igreja para qualquer coisa, qualquer ajuntamento, qualquer reunião solene, qualquer reunião motivacional, qualquer reunião da sociedade é eclésia. É também ajuntamento, porque vem do hebraico, vem do grego. Então, quando Jesus disse portas do inferno, tipologia, não prevalecerão contra a minha igreja, o meu corpo, aqueles que eu vou comprar com meu sangue, aqueles que eu separei, aqueles que vencerão o mundo, esses que serão meus filhos, esses todos, esse coletivo de salvos que eu ajuntar, vou salvar. E o mal que habita nesse mundo não vai vencê-los. Eles vencerão o mal. As portas do Hades, que tipologicamente representa ali todo o mal deste mundo, todo o mal das trevas, todo o mal de Satã, que é a representação de todo o mal, do reino de todo o mal. Então ele está dizendo, esse coletivo de salvos, esse ajuntamento de salvos, a eclésia dos salvos, vencerão o mal. É isso que aqueles portais infernais representam ali no texto. Então, onde eu quero chegar e finalizar? Existe igreja, que você pode colocar com letras maiúsculas para destacar, e que essa se refere ao coletivo de salvos. E existe igreja com letras minúsculas, que pode estar vinculada aos sistemas, à igreja institucional, a denominacional, ou qualquer outra coisa que as pessoas chamam de ajuntamento. E é. Qualquer lugar que esteja, qualquer prédio que esteja pessoas ali juntas, no nome de Buda, de Maomé, de Maria, de qualquer que seja o nome que estejam ali juntos, da obreira, do obreiro, da bispa, do bispo, onde tiver um ajuntamento, reunidos, no nome que for e para o que for, errado ou certo, é eclésia. Então, quando nós dizemos a reunião da igreja, nós temos que ter a consciência de que é um coletivo de salvos que estão ali reunidos para dentro do nome de Jesus, para a representação do seu corpo aqui na terra. Porque igreja só existe uma. Então, não podemos chamar a igreja de ninguém de nome. Porque a igreja de salvos não tem nome. A igreja que se reúne de forma orgânica é um modelo orgânico, um modelo original, procurando os moldes, que é aquela igreja do primeiro século e que continua viva nos dias de hoje. Porém, aqueles salvos estão aguardando a ressurreição e agora estes salvos, nós os salvos, é que está na nossa hora de vencer o mundo. É o nosso momento, é a nossa vez. Nós somos a continuidade daquela igreja e nós estamos vivendo o momento mais extraordinário que já existiu, que é o epílogo, que é o fechamento, porque em breve começará a grande tribulação. E o fechamento é ainda mais purjante, mais glorioso que o começo. Que dias maravilhosos nós vamos viver. Então, eu espero que tenha ficado claro e que vocês tenham entendido a diferença do que é a igreja, como corpo de Cristo, como ajuntamento dos salvos, como a noiva do Cordeiro, como a eclésia de Deus, como aqueles que representam a noiva do Senhor na terra,
para a igreja como sendo apenas a etimologia que a palavra apresenta para representar o ajuntamento de quem quer que seja, para o que quer que seja aqui na terra. Boa noite a todos, graça e paz, e que o Senhor nos abençoe ricamente. Em nome de Jesus.